Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Nilópolis em Jogo. Eu sou Matheus Coelho, um homem de cabelos longos e loiros, presos a um coque, com barba e com a camisa alaranjada. E nesse episódio, conversaremos sobre o legado do futebol na cidade. E para isso, o nosso convidado na telinha hoje será Ademir Santiago Pires, um dos autores do livro Memórias do Futebol de Nilópolis. E hoje, falando de legado, escolhemos para começar com um convidado. Com a palavra, Ademir, um senhor de camisa de botão clara, boné cinza, óculos e que fala em um fundo com um estante com livros e iluminação verde. Meu nome é Ademir Santiago Pires, conhecido em Nilópolis como Ademir Baixola, porque existia um outro Ademir que era mais alto do que eu. Então, para diferenciar os dois, botaram o meu apelido de Baixola. Eu sou engenheiro químico, aposentado da Petrobras, trabalhei 30 anos na Petrobras e sou empresário, tenho uma empresa. A história de uma cidade é fruto da memória dos personagens daquela cidade. A história de cada um deles, somadas, dá o acervo da memória de Nilópolis. Eu vejo um jovem hoje passar na rua Coronel Manuel Reis e ele nem sabe quem é esse Manuel Reis. Ele podia substituir aquela placa pelo nome Pelé, pelo nome Zico, que para ele é mais importante porque ele viu Pelé, Zico jogar. E eles não sabem o que tem por trás daquela figura chamada Manuel Reis. Manuel Reis foi um funcionário da prefeitura de Nova Iguaçu, morava em Nilópolis e que trabalhou, ajudou muito a emancipação de Nilópolis. Então, era um cara importante para nós ser preservado aquela rua. A Praça Paulo de Frontin mudou de nome também. Paulo de Frontin foi graças a eles que a primeira estação ferroviária de Nilópolis foi criada. Não é possível falar de legado sem destacar os personagens que construíram o caminho até aqui. Conservar a memória é fundamental para entendermos como seguimos a partir daqui, com a bagagem que trazemos historicamente. O campo de pelada foi fundamental para formar os jogadores na agilidade, toques rápidos e trazer esse traquejo do futebol brasileiro, através da olhada de canto de olho. Isso também é muito construído através do futebol de salão, que reduz o espaço, traz mais agilidade. Hoje temos menos campos de pelada na cidade, o que faz a formação de menos jogadores do dia a dia, para além do compromisso profissional. O esporte ocupa um papel muito importante no desenvolvimento físico e mental, e também na construção da identidade da cidade, como falamos no episódio anterior. O legado que fica das gerações anteriores é a amizade, o companheirismo, a rivalidade do futebol, que fica dentro dos campos, de maneira saudável, com amor à camisa e muita dedicação. Nós temos muito a aprender, com Ademir, Ulisses e Márcio. E tantos outros que pavimentaram o caminho para que hoje existam escolinhas de muito profissional da cidade, que captam os talentos. Mas precisamos também voltar alguns passos atrás, motivar os mais novos à prática da disciplina do pertencimento. Preservem as memórias. Os pais, por exemplo, hoje estão gerando, criando as memórias dos seus filhos. Então, quando os filhos tiverem 40 anos, vão se lembrar de fatos que o pai ou a mãe fizeram lá atrás. Então, guardar a memória da sua cidade. Para um legado vivo, precisamos guardar a memória, nutri-la e construir a partir disso. O nosso projeto é uma grande demonstração desse legado, construído, reunido
Que ele sirva como material para, a partir daqui, estarmos mais próximos das histórias, memórias e legado do futebol da cidade. E essa construção do pertencimento. E se a gente pudesse definir o futebol de Nilópolis em uma palavra, qual seria para você? Amizade. Foi maravilhoso. Perseverança. Eu sou Matheus Coelho e esse foi o Nilópolis em Jogo. Tchau, até breve. Presente nosso, o senhor. Muito obrigado. Toda essa representação do futebol que você tem na cidade de Nilópolis. Muito obrigado. O Ulisses, que foi um dos maiores jogadores da nossa época lá de Nilópolis, ele foi jogar fora de Nilópolis pelos Filhos ou pelo 15 de novembro, eu não me lembro qual dos dois. Mas essa história está no livro que nós escrevemos. E ele jogou com 2 chuteiras de pé esquerdo. Então, as 2 chuteiras de pé esquerdo. Então, ele corria com uma certa dificuldade, mas vibrava muito. Aí o presidente do time adversário foi lá no vestiário deles e perguntou: por que você está jogando com 2 pés de esquerda? Aí deu a ele um pé direito. Ele não aceitou. Ele continuou jogando os 2 pés esquerdos de chuteira. E eles chamaram ele de aleijado. Pô, marca esse aleijado aí, mas ele vibrava muito. Essa foi uma história bem interessante nossa.